Olá a todos, eu sou Deide Medeiros e estou aqui para falar sobre investimento, ações, fundo imobiliário, aplicação em fundos, seja ele tesouro fixo, tesouro direto, certo? Hoje eu queria falar, não quero me deter ao que é ação, falar sobre cada uma delas, não, eu não tenho interesse em falar sobre aprendizado, o que a gente tem que fazer, certo? Olha, eu vou lhe dizer experiências que eu vivi. Então, acho que nada melhor do que a gente falar do que aquilo que a gente viveu, porque a gente tem experiência para falar. Quando eu estava na faculdade, tinha um professor de cálculo, ele sempre falava na aula dele, vocês vão errar na hora da prova aqui, aonde? Nesse ponto aqui, ele explicava exatamente aonde você vai errar, aonde? Aqui nesse ponto. Então, por que ele falava isso? Porque ele tinha experiência de sala de aula. Disse que tinha aluno muito bom, mas que fazia aquilo. Quando a gente começa a investir, ou começa a ter a mentalidade de investidor, o que a gente começa a fazer? Geralmente, a gente começa a ver vídeo, a ouvir pessoas que fazem investimento, a ler um livro, para quem gosta de ler, porque nem todo mundo gosta de ler, na verdade. Então, a ler um livro, ler dois, ler três, e fica nessa, acaba, entre aspas, dizer assim, vamos começar a estudar através da leitura ou vendo o que outras pessoas estão fazendo. Mas deixa eu lhe falar uma coisa, aquilo que aquela pessoa está estudando, para ela, pode não ser bom para você. Quem gosta, por exemplo, de sushi? Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Então, para quem gosta de sushi, vai no restaurante e gosta. Para o outro, aquele tipo de comida, para outra pessoa, pode não ser boa. Então, assim, o gosto de cada um é diferente. E com o investimento, não é igual. É exatamente a mesma coisa. O que temos que fazer? Olha, o primeiro ponto, o que eu lhe diria para o primeiro ponto, como investidor, é o seguinte: o primeiro ponto é o início. Comece. Quando? Hoje. Quando? Agora. Não postergue, não deixe para amanhã. Comece o quanto antes. Ah, eu não tenho dinheiro, eu não tenho recurso, não posso vender nada para poder ganhar recurso e começar. Eu vou começar uma outra série de vídeos falando o que você pode fazer de fato, com abraçar, vamos falar assim, para ter um retorno suficiente para você começar, ainda que você não tenha nada, ou não consiga de outra forma. Mas para agora, você pode fazer o quê? Começar. Vai lá numa corretora, qual? Cara, a que você prefere, a que tiver a melhor cara, sabe? O cara, eu gostei daquela página daquela corretora, faz nela. Eu tenho uma, não vou lhe dizer que é a melhor nem que é a pior, eu tenho a que eu gostei. Eu vi várias e a que eu mais gostei é a que eu tenho. Quando eu comecei com um investidor, eu fiz o que eu fiz? Eu comprei uma ação de uma determinada empresa e comprei 2 fundos imobiliários. Hoje eu paro, eu olho e digo assim, nossa, por que eu comprei isso? Eu comprei isso para quê? Para que eu comprei isso? Eu não tem, para mim hoje não tem sentido por que eu tenho aquela ação no meu portfólio. Por quê? Porque ela não traz o rendimento que eu espero, no mínimo. Eu espero do investimento que eu faço, eu espero um retorno mínimo. E possivelmente eu paro e olho assim, por que eu comprei isso? Eu paro e fico pensando, por que eu comprei? O que eu digo para você assim, eu acredito que eu possivelmente devo ter comprado aquela ação e aquele fundo, porque eu devo ter visto alguém fazendo e aquela pessoa pode ter falado assim, daqui eu estou comprando isso daqui porque tá bom. Então estava bom para ela, pelo que ela pesquisou, se é que ela pesquisou para fazer aquilo, mas para mim, olhando hoje, não tá bom. Por que não tá bom? Porque o retorno por cota é menos do que o que eu espero por uma cota. Eu tenho uma meta. Então, se ela não traz o retorno, eu analiso aí os últimos 12, 24 meses, o máximo que eu posso analisar. Aí eu olho os relatórios das cotas que eu decidi comprar, né? Eu decidi sobre um fundo, especifiquei especificamente sobre um, aí eu vou comprar esse fundo. Se eu decidir a comprar ele, ainda que eu esteja com os recursos para comprar, eu não vou comprar ele agora. Se eu não puder analisar, fazer uma análise a fundo nele, vendo os relatórios dele, se é de prédio, né, e ele tem prédio para estar sendo alocado, qual é a vacância dele, se tem algum prédio possivelmente que está sendo vendido, se eles estão com visão em comprar outro prédio para frente. Então, tudo isso vai impactar no retorno do cotista.
que eu faço? Eu faço análise geral. Hoje eu faço análise geral. Eu já comprei fundo simplesmente porque alguém estava dizendo que era bom. E como eu falei, o bom para você pode não ser bom para mim. Do investimento, eu fiz um investimento e eu perdi 57,8% do meu investimento. Eu perdi. Esse valor trazendo para reais, hoje, hoje nada, que isso não faz muito tempo, faz pouco tempo, faz aí 3 meses, 4 meses por aí. Esse investimento, em torno de 90% da população brasileira, eles vão levar aí de 18 a 20 meses para conseguir trabalhar e ganhar esse recurso aí que eu perdi. Então, foi uma perda relativamente alta. Para quem não tem, fica difícil, sabe? Você só sabe o que é a perda quem perde. Não adianta você explicar para alguém que a pessoa não vai saber. Ah, eu entendo. Não, se você perdeu, você me entende. Se você não perdeu, você não vai me entender. Só entende de fato quem passa pela situação. Se for para começar, quando que eu começo? Agora. Eu uso uma regra, como eu falei há pouco, eu uso uma regra assim. Hoje a minha decisão para comprar uma cota. Quando eu decido comprar? Eu estou com recurso para comprar, certo? E o que eu faço? Quanto que aquela cota vai me trazer de retorno? Eu tenho uma minha meta. Se ela trouxer menos o que eu estabeleci como meta, pelos dividendos que ela está pagando aí ao longo dos últimos 12 meses, não, isso que ela pagou nos últimos 12 meses, não é que ela vai pagar para frente. Mas se ela vem pagando aí dos últimos 12, 24 meses, ela vem pagando aí, e aquele patrimônio dela não caiu, ela é ela é um fundo de investimento que está bem no mercado, os relatos, você olha o relatório dele, sempre é um relatório que ele traz segurança para o cotista, sempre é algo que vem explicar, algo que está dando um retorno, você não está vendo perda naquele fundo de investimento, então possivelmente ele vai te trazer para frente o mesmo retorno ou mais. Então eu faço uma análise geral no fundo. Se for uma análise de prédio, eu vejo qual que é a vacância do prédio, eu vejo se ele tem algum prédio que está sendo cogitado para uma venda, se eles estão cogitando em comprar outro prédio em outro local. Eu procuro analisar tudo isso daí. Por quê? Porque vai me trazer maior segurança para o meu investimento. Como eu falei, foram 2 cotas que eu comprei e que eu não sei por que eu comprei. Eu não vendi porque se eu vender hoje, eu estou perdendo em torno de 18% dessa cota. Do geral, né? Porque eu comprei por um valor e ele foi caindo, e quando eu comprei já estava baixo, e ela foi caindo, e tem fundos, as aplicações no geral, ela tem caído aí nos últimos meses, depois da eleição, os fundos, o fundo e ações de empresa, eles vêm caindo aí, né? Quando que eu vou começar? Você que não começou ainda, começa hoje, começa agora, não deixa para amanhã. Eu tenho um pouco. Abre a conta na corretora do seu agrado, coloca R$ 50, vê, vai retornar pouco. É claro, você só tem uma cota, ou 5 cotas. Dele, de quanto eu preciso para ter já um retorno todo mês para comprar uma outra cota? Olha, é uma regra boa, simples, mas a grosso modo se aplica. Como? Eu vou falar do MXRF11, certo? Não estou ganhando nada para falar isso, mas acredito que todo investidor que usa fundo imobiliário para investir, ele tem um MXRF11 na carteira dele. Acredito que todos. Se posso ter uma exceção, mas em sua maioria eles vão utilizar. Esse fundo hoje, uma cota dele, está R$ 10 e alguns centavos. Eu não vou lembrar dos centavos, mas vamos falar algo em torno de R$ 10. Esse fundo, ele traz um retorno por cota de aproximadamente 10 centavos. Então, eu vou precisar de quantas cotas para ter um retorno de R$ 10? Você vai precisar de aproximadamente, certo? Aproximadamente 100 cotas. Então, se você tiver 100 cotas desse fundo, aproximadamente aí R$ 1.000, né? Você vai ter uma cota comprada com o próprio investimento. Se for uma cota mais alta, depende do retorno que essa cota te dá. Pense, tem a ideia no seguinte, nós falamos do MXRF11 que ele dá aproximadamente 1% de retorno do que você investiu, né? Vamos falar algo aqui bem próximo, certo? As frações aqui não vamos deter a detalhezinho de fração. Então,
quanto menor for a fração desse fundo de retorno para você, maior tem que ser a quantidade de cota que você tem que investir para que ele traga um retorno para você. Então, se for uma cota de R$ 160 e eles trouxer menos que 1% de retorno, você tem que ter mais de 100 cotas para que você consiga, com as cotas, com o que você vai receber de retorno, comprar outra cota. Hoje, eu não gosto de cota muito alta, sabe? De 160, 170, eu não tenho cota assim, porque essas cotas, geralmente elas não trazem um retorno que não eu falei, o retorno que eu determinei, aquilo que eu tracei como meta. Amanhã eu vou ter? Sim, eu acredito que sim, eu vou ter cota de 100, de 200, mas eu ainda não estou não cheguei a decidir por isso ainda. Quando eu chegar nesse momento, eu acredito que sim, mas eu tenho que mudar minha mentalidade. Primeiro eu estou com uma cota que me traz o melhor retorno para o meu bolso e comprar. Ação. Quando eu vou comprar uma ação, eu faço a mesma situação. Quanto que ela me traz de retorno? Eu compro estatal, eu compro privada, eu compro a empresa A, eu compro a empresa B. Eu tinha, sei lá, hoje eu tenho 6 ações na minha carteira, tenho 6 hoje. Eu já me desfiz de 2, comprei, fiquei com elas um tempo, não vi, eu comprei, não sei por que eu tinha comprado, como estava naquela sobe cai, chegou no mesmo valor que eu tinha comprado, me desfiz dela. E fiquei com aquelas que eu julgo que vai me trazer um retorno. Hoje eu comprei, na época que eu comprei não foi com a decisão que eu tenho hoje, com o conhecimento que eu tenho hoje, mas eu tô com elas porque essas elas vão trazer o retorno que eu espero. E tem uma que eu comprei pelo valor, ela caiu bastante mesmo, e eu pergunto, por que eu tenho essa ação? Para que eu tenho essa ação? Eu não sei. Não sei por que eu tenho ela. Mas na hora que ela subir para o valor que eu comprei, eu vou me desfazer dela. Me desfazer dela por quê? Porque ela não traz o retorno, ou ela não está dentro do que eu tracei como metodologia de investimento. Então, faça você a sua pesquisa. Pesquise você sobre o fundo, olhe os relatórios do que esse fundo está gerando. Se você conseguir participar de webinar desse fundo que você está pensando em investir, e assista o webinar, busque o quão possível for de informação sobre o fundo, que a chance de você errar sobre o investimento é bem menor, certo? Com relação a fazer aplicação em fundo, olha, eu tenho um valor no fundo, tem a questão do imposto de renda. Se você começar a ver o que tem lá que já, entre aspas, né, que é descontado da questão de imposto de renda, eu não acho que vale a pena. Eu tenho um valor lá porque eu estou com as cotas que eu quero comprar de um determinado fundo, eu estou esperando ele chegar no valor que eu quero, e quando ele chegar eu só vou resgatar o valor e comprar essas cotas desse fundo. Mas, do meu ponto de vista, o que é descontado de imposto de renda acaba onerando demais o investimento que a gente faz. É melhor do que a poupança? Sim, é melhor do que a poupança. Mas eu não acho que vale a pena não. Com o fundo imobiliário, com a ação, o retorno é muito maior do que se a gente ficar deixando lá aplicado no Tesouro Direto ou algum outro tipo de fundo, sem ser em fundo imobiliário ou ação. É isso. Se fosse para deixar aqui algo para falar, se for falar um pouco mais, eu falaria sobre comece. Comece hoje, comece agora, não deixe para amanhã. Comece mesmo, entre aspas, de uma maneira errada, sem analisar um fundo ou analisar uma ação. Se eu fosse hoje, isso é hoje, com o conhecimento que eu tenho, claro. Se eu fosse começar hoje por um fundo imobiliário, eu não pensaria 2 vezes, eu começaria pelo MXRF11, porque ele, ao longo dos últimos meses, dos últimos anos, ele tem trazido um retorno significativo por cota que você tem investido nele. Então, por hora é isso. No outro vídeo eu vou trazer falando um pouco mais de fazer uma análise geral no fundo, ver de fato o que ele faz, por que é daquele jeito, por que a decisão por aquele fundo. Eu não quero te influenciar sobre um determinado fundo, você tem que fazer a sua escolha. Para não fazer aquilo que eu fiz. Ter fundo na sua carteira que você olha para o fundo e diz assim, para que eu tenho isso? Eu não sei para que eu comprei. Certo? Beijo a todos, um forte abraço e até o próximo vídeo.